Olá, eu sou o pastor Darcy Pereira, da Igreja Presbiteriana do Jardim Licínia, Campinas, São Paulo. E eu quero falar para você nessa oportunidade sobre a amargura. A amargura que tem trazido grande desconforto para quem a tem, grande dor, grande sofrimento, e também na relação entre as pessoas, dentro da família, eh, na vizinhança, enfim, a amargura tem sido um grande problema para as relações interpessoais, as relações entre as pessoas, as relações que de repente são até quebradas, são prejudicadas por causa da presença, da existência da amargura. Então vamos ao texto. Eu quero ler com você na carta conforme o autor escreveu, lógico, aos Hebreus, né? Eu falo o autor não dizendo o nome porque não tem o nome de quem escreveu essa carta aos Hebreus. Uns dizem ter sido o apóstolo Paulo, outros Pedro, e alguém chegou a dizer que essa carta foi escrita por uma mulher, porque diz o seguinte: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Quer dizer, 13 capítulos, e após ter escrito os 13 capítulos, diz então, escrevi resumidamente. Não importa, né? Apenas uma brincadeira, mas vamos ao texto. O texto que eu quero ler com você encontra-se ali no capítulo 12 desse livro, Carta aos Hebreus. Então diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que através desse texto da palavra possamos tirar ensinamentos que nos ajudem a viver de uma maneira agradável, de uma maneira que facilite a nossa relação com as pessoas com as quais nós convivemos no dia a dia. Então vamos pensar um pouco sobre esse texto e ver onde está o início de tudo, né? Por que que o escritor aos Hebreus diz que não devemos ter em nosso coração a amargura, assim como foi com Esaú. Então, o que que aconteceu com Esaú, que ele guardou em seu coração essa amargura e por um bom tempo, por pelo menos 20 anos, Esaú esteve com seu coração amargurado, porque ele vendeu ao seu irmão Jacó o direito da primogenitura. Quer dizer, ele, muito embora Jacó e Esaú fossem gêmeos, no entanto, Esaú era considerado o primeiro filho que nasceu primeiro. Então, ele tinha o direito da primogenitura de exercer, com o falecimento do seu pai, Isaac, ele exerceria o direito de mando na sua casa, de autoridade maior, porque era assim que antigamente as famílias eram compostas e tinha lá o seu clã e tinha aqueles que lideravam as famílias. Então nós vamos tratar sobre isso, sobre esse direito de primogenitura, que aquele que era primogênito receberia também uma parte maior dos bens do pai, e assim por diante. Vamos tratar então sobre isso, que Deus nos ajude. Como dissemos inicialmente, nós estamos agora
com um livro aqui de Gênesis aberto, onde é a razão daquele texto lá de Hebreus, e de ter sido escrito por causa da experiência vivida por Esaú, o fato de ele ter vendido o seu direito de primogenitura. Então diz aqui a palavra do Senhor que cresceram, né, os meninos, no caso Esaú e Jacó, e diz a palavra que Esaú é o perido caçador, homem do campo, porém Jacó, homem pacato, habitava em tendas. Jacó era mais caseiro, vivia mais com a sua mãe Rebeca. Esaú ia para o campo, ia caçar e assim por diante. Muito bem. Então, Esaú chega do campo e, depois de ter passado lá um período no campo, ele chega com fome. E com fome, ele sente o cheiro do guisado que o seu irmão Jacó havia feito, e algo assim vermelho, saboroso, chamativo, né? Chamava a atenção. E então Esaú queria comer daquele guisado. E ele propõe, e Jacó propõe a ele: olha, você pode até comer do prato que eu fiz, mas você me dá o direito de primogenitura. Então diz a palavra que Esaú, ele simplesmente desprezou o seu direito de primogenitura, trocando por esse prato de guisado. Então, o que aconteceu? Mais adiante, nós vemos que a própria mãe de Jacó, no caso Raquel, sabendo que o seu esposo, que Isaac já estava velho, inclusive com problemas de deficiência na sua visão, não podia muito bem enxergar, então ela seria o momento dos filhos serem abençoados pelo pai. E o que fez então Rebeca? Ela simplesmente falou para o seu filho Jacó que preparasse alguma coisa, algum alimento para que o seu pai gostasse. Então foi pego um animal ali mesmo próximo à casa, e para apresentar ao pai, para que ele comesse, se agradasse e abençoasse. Enquanto Esaú saiu para buscar a caça, no caso Rebeca, ela mesma preparou o alimento que foi levado pelo filho Jacó a seu pai, e ali Jacó, o usurpador, o enganador, ele enganou seu próprio pai, mas obteve ali o direito da bênção, a bênção que haveria de permanecer na sua vida e nos seus descendentes. Daí nós vamos ver depois que de Jacó descende o povo de Israel. Então vejam que a bênção que veio de Abraão passou para Isaac, depois Jacó, e consequentemente para o povo de Israel, as 12 tribos, né, que foram formadas. Então o que aconteceu? Esaú, tendo sido enganado pelo seu irmão, porque Jacó recebeu a bênção de seu pai Isaque, então diz a palavra que Esaú passou a odiar o seu irmão, e diz assim: passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção. Imagina, odiar alguém por causa de uma bênção. Deveria se alegrar, mas é lógico que a bênção pertencia a Esaú. Mas disse consigo: vem próximos os dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Só que Jacó, sabendo disso, com a sua mãe, o que aconteceu? Jacó fugiu da presença de Esaú, porque Esaú havia dito: vem próximo os dias da morte de meu pai, e eu me vingarei e eu matarei Jacó. E o tempo passou. Foram 20 anos de afastamento de Jacó, que foi ter com Labão. Jacó, então, se afastou da família por orientação da sua própria mãe, Rebeca, e ele ficou 20 anos afastado, trabalhando, se enriqueceu e assim por diante. Teve lá suas mulheres, seus filhos,
Então ele estava retornando para a sua casa, retornando para o seu povo, quando ficou sabendo que Esaú vinha ao seu encontro. E ele então ora a Deus, pede a Deus, e especialmente ali no Val de Jaboque, ele atravessa aquele pequeno ribeiro e ora ao Senhor e luta com Deus e diz: Senhor, se tu não me abençoares, não te deixarei. E Deus o abençoou. Então Jacó retorna, e mais interessante que Jacó ele ora primeiro a Deus para que Deus o abençoe. Vejam que no capítulo 32, no versículo 9, diz: E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois apenas com o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Então, quando ele retorna, ele pede a Deus que aplaque o coração de seu irmão Esaú. Mas Jacó, certamente, quando retornou ao seu irmão, ele imaginou: o meu irmão, ele vai me matar, porque ele havia jurado isso. Então ficou aquela sensação, aquela expectativa, e Jacó fez 3 grupos com a sua família, e de forma que ele diz o seguinte, é o pensamento dele: se Esaú, meu irmão, atacar o primeiro grupo, e o segundo eu fujo com o terceiro, onde estão minhas esposas e meus filhos. Então essa foi a estratégia, mas qual não foi a sua surpresa quando ele chega diante de Esaú? Esaú vai ao seu encontro, abraça e beija o seu irmão e os seus familiares. Então ali houve a reconciliação. Mas preste bem atenção nisso. Jacó orou a Deus para que Deus intervisse ali naquela relação que tinha sido desfeita por causa de usurpação, de engano e por causa do ódio de Esaú em relação ao seu irmão. Ali nasceu um coração amargurado de Esaú. E essa amargura ficou por 20 anos. Então, nesses 20 anos de afastamento, imaginemos nós o quanto não cresceu o ódio dentro de Esaú em relação ao seu irmão Jacó, porque ele havia jurado que haveria de destruir, isto é, matar o seu próprio irmão. Retornemos então, já que nós tivemos a oportunidade de ver a história de Esaú, por que ele tinha amargura no seu coração, pelo fato dele ter tido a atitude de vender o direito de sua primogenitura e ter sido usurpada também a sua bênção. Então houve amargura no seu coração, mas preste atenção que tudo começou por causa de Esaú. Esaú ele rejeitou a bênção de Deus, o direito de primogenitura. Então o texto de Hebreus, e eu quero retornar a ele, para nós entendermos algumas coisas sobre essa questão da amargura, o que ela faz no nosso coração e o que ela faz não só no nosso coração, mas também no coração das outras pessoas que estão conosco. Pode ser, por exemplo, na família, pode ser na igreja, pode ser na sua vizinhança, na redondeza. Então a amargura, ela faz um grande estrago. Prestem atenção. Versículo 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Então percebam que antes de chegar a raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela não sejam contaminados, a palavra de Deus diz, ninguém seja faltoso, apartando-se da graça de Deus. O grande problema de Esaú é que ele se afastou de Deus. Então, aí mora, aí reside todo o problema da amargura, o afastamento de Deus.
Vejam que o versículo 14, versículo anterior, diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando Esaú ele se afasta de Deus, e afastar-se de Deus, diz a palavra, no Salmo 73, diz que se afastam do Senhor, eis que perecem. Então há consequências para as pessoas que se afastam de Deus, como aconteceu, por exemplo, com o filho pródigo. O filho pródigo se afastou da sua casa, do seu pai, se afastou de Deus. E o que aconteceu? Foi para o mundo. E o mundo esvaziou a sua vida. O mundo esvaziou aqueles sentimentos mais nobres que ele havia aprendido junto ao seu pai, junto a Deus. Então é isso que o mundo faz. O mundo abafa todos os ensinamentos da palavra de Deus. Vejam que a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus de século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo Jesus, o qual é a imagem de Deus. Então, quando a pessoa se afasta de Deus, ela sofre as consequências desse próprio afastamento. Então, quer dizer, a pessoa deixa de buscar a santificação, deixa de viver em paz e diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Porque Esaú, diz a palavra, separou-se da graça de Deus. Ora, a graça de Deus é tudo para nós. A graça de Deus é a maior bênção, porque nós somos salvos pela graça. Nós não nos mantemos nesse mundo com todas as lutas e as dificuldades pela graça de Deus. Então, separar-se da graça de Deus é ser conduzido para um caminho que não tem retorno. Um caminho que, conforme diz lá em Provérbios, há caminho que para o homem parece bom, mas que o final desse caminho é a morte. E esse afastamento, fazendo nascer a amargura, no caso de Esaú, que viveu com seu coração amargurado em relação ao seu irmão Jacó, ele queria vingança, ele queria matar, então era cheio de ódio, cheio de ciúmes, cheio de iras, e assim por diante. Então a pessoa que não está na presença de Deus, que não está na comunhão com Deus, que não vive essa presença real de Deus em sua vida, ela está sujeita a viver situações das mais esdrúxulas possíveis. Então é um caminho que leva a pessoa para longe de Deus, o caminho do pecado. Então nós vamos ver aqui o seguinte, que essa raiz de amargura, veja, a raiz, ela está o quê? Ela está na terra, ela está oculta, está escondida. E às vezes você tem uma raiz no seu coração, algum problema pelo qual você passou, houve insatisfação, você ficou revoltado com esse problema, pode ser na sua vida, na sua relação com pessoas, no seu relacionamento, né, com pessoas, às vezes dentro da própria igreja, da própria família. Há pessoas que curtem essa amargura e diz a palavra que brotando, o grande problema, enquanto é raiz, está ali, só no coração da pessoa, mas quando brota, quando essa raiz brota, aí vem o quê? Vem o veneno. Como disse alguém, às vezes a pessoa vai tomando veneno todos os dias, imaginando que quem vai morrer é a outra pessoa. Não, mas é você mesmo que vai morrendo. Mas também você pode matar outras pessoas porque você causa influência sobre as pessoas com as quais você tem um relacionamento mais íntimo. Diz aqui, brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. De repente você está contaminando seu filho, você está contaminando aí pessoas que estão ao seu redor, as amizades, os relacionamentos. Você acaba não gostando de pessoa, como Esaú não gostava do seu irmão, odiava seu irmão, desejava ver o dia da morte do seu pai para matar o seu irmão. De repente você está com esse sentimento no coração. Você quer que isso se torne uma realidade na sua vida. Primeiro você vem o quê? Aquilo que você pensa, mas depois vem a prática. A prática você quer destruir a vida de alguém.
Então veja que na sua vida, de repente, você pode estar com seu coração amargurado e aquilo está te perturbando e você está na defensiva com atitude de também o quê? De contaminar outras pessoas. Pessoas que, de repente, são do seu relacionamento. Vejam o que diz a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 30. Aliás, capítulo 30. Capítulo 4, versículo 31. Diz, longe de vós toda amargura. Longe de vós, porque, gente, se essa raiz ela brotar, ela vai contaminar. Os frutos da raiz de amargura são frutos venenosos, são frutos que destroem a relação das pessoas, que contaminam essa esfera que deveria ser de amor, de repente passa a ser de ódio, de desavença, de ciúmes, de iras, de discórdias e assim por diante. Por isso o apóstolo Paulo está falando, a palavra de Deus está dizendo, longe de vós o que toda amargura, porque a amargura nunca faz bem ao nosso coração. E eu vou mostrar para você o que aconteceu com a pessoa que tinha um coração amargurado. E essa pessoa era nada mais, nada menos do que Simão o Mágico, morava em Samaria. Filipe foi ali pregar o evangelho e ele percebeu que enquanto Filipe pregava, as pessoas se convertiam e as pessoas recebiam o Espírito Santo de Deus, e ele queria também ter esse poder, porque através dos seus poderes mágicos ele iludia as pessoas. Mas Deus enviou ali João e Pedro. E Pedro foi quem confrontou Filipe, confrontou Simão, o mágico que iludia, que enganava as pessoas, e ele confrontou da seguinte forma, porque aquele homem julgava adquirir, por meio do dinheiro, o poder de Deus. Então esse foi o grande problema, né, de Simão, o mágico. Então Pedro o confronta e diz assim, não tens parte nem sorte nesse ministério. Estou lendo em Atos capítulo 8, versículo 21. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, de tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Então Pedro fala na autoridade do Espírito Santo, diz aquele homem, diz, você está em fel de amargura, em laço de iniquidade. Só um detalhe, vejam que Esaú, por que o seu coração se amargou? Porque desejou matar o seu irmão Jacó? Porque ele se afastou da graça de Deus. E por que Pedro está dizendo para que o coração dele não era reto diante de Deus, no caso de Simão, e ele deveria se arrepender? Vejam o versículo 23. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Então nós estamos entendendo o seguinte, que a amargura tem como causa o afastamento de Deus e o pecado existente na vida da pessoa. A pessoa acolhe o pecado, vive o pecado, e isso traz grande consequência à vida da pessoa. Vejam que a palavra de Deus nos diz, também no livro de Provérbios, capítulo 14, diz assim a palavra, o coração conhece a sua própria amargura. E na continuação do texto diz, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas o cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Estão percebendo? Quer dizer, a pessoa vive em pecado, vive longe do Senhor. Então, essa pessoa vive o caminho da perversidade, como diz aqui, a casa do perverso será destruída. Então, a pessoa vive essa perversidade no seu coração, então o seu coração passa a conhecer a amargura
daí vem o quê? A destruição. Destruição da própria vida, que acolhe a amargura no seu coração, mas também na relação entre as pessoas. As pessoas se tornam também amargas, vão amargurando contra aí fulano, beltrano, ciclano, e infelizmente, até dentro da família e até dentro da igreja, há pessoas amarguradas, pessoas que querem influenciar, querem contaminar as outras. Que Deus tenha misericórdia de nós. E eu quero concluir fazendo menção de um texto que está em Deuteronômio, capítulo 29. Vou ler a partir do versículo 16, porque Moisés está dando as últimas instruções ao povo de Israel. E que Deuteronômio quer dizer repetição da lei. Então ele está repetindo a lei. E ele diz claramente aqui, porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Vistes as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Eu quero chamar a sua atenção mais uma vez e dizer assim, que nem haja entre vós coração que se desvie do Senhor. A causa da amargura é o desvio de Deus, o afastamento de Deus, é o pecado. Essa é a causa da amargura. De repente você está com seu coração amargurado. Você não importa se você está dentro da igreja, se você é líder da igreja, não importa isso. Não importa. Pare e pense. De repente o seu coração está amargurado, você guarda dentro do seu coração um rancor, um ressentimento, até mesmo contra alguém da liderança ou dentro da sua própria casa. Você tem algum rancor contra alguém da sua família, contra o seu pai, contra o seu filho, contra quem quer que seja. Você é um pecador, eu sou um pecador. Nós somos pecadores, portanto, estamos sujeitos à amargura, mas estamos sujeitos também à graça de Deus. E quem se aproxima de Deus encontra a paz. Vejam quando houve, no meio do povo de Israel, houve um momento em que eles se depararam com um local onde havia água, e eles foram beber água, passando por aquele deserto, eles perceberam que as águas estavam amargas. Então Deus disse para Moisés que ele lançasse um madeiro no seio daquelas águas e elas se transformariam em águas doces. E ele de fato lançou o madeiro, Moisés lançou o madeiro naquelas águas e elas se tornaram doces. Jesus foi pendurado no madeiro, esteve ali na cruz do Calvário. Ali ele morreu pelos nossos pecados, o pecado que tanto problema traz na nossa relação, que tanta amargura traz no nosso coração. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados e diz a palavra, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus foi levantado naquele madeiro para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas amarguras. Então pense nisso, considere isso com relação a Deus, volte-se para Deus. Se está amargurado com alguém, o que a pessoa te fez? De repente a pessoa nem fez nada contra você e você está amargurada porque você imagina, alguém tem que pagar, por isso que estou passando, por isso que estou sofrendo. Esaú foi algo que ele procurou. Ele poderia ter vivido lá com o seu direito de primogenitura, com a sua bênção. No entanto, ele procurou o quê?
atender a necessidade do seu próprio estômago. Então veja bem, você pode ter passado por essa experiência, de repente estando amargo, mas Jesus é a solução para a sua vida. Volte-se para Ele, entregue sua vida para Ele, confesse seus pecados, deixe os seus pecados. Provérbios diz, capítulo 28, 13, aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança o quê? Misericórdia do Senhor. Que Deus te abençoe, que a amargura não faça parte da sua vida, não transtorne a sua vida e de quem quer que esteja com você. Deus te abençoe.